Obrigada, Espírito Santo, por uma manhã gloriosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, mulherada e homens também. Aleluia. Muita gente boa entrando. Homens, mulheres, cheios do Espírito Santo. Este é um dia glorioso, um dia que Deus vai fazer grandes coisas. Gente, tem desde o 1º de julho que a gente está fazendo essas lives sobre mulheres no profeta. Quantos testemunhos, né? Quantas mulheres têm sido despertadas para ser cooperadora com o Espírito Santo, né? Nessa geração, nessa estação. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, né? Uma grande mulher de Deus, Silvia Rocha Lima. Ela daqui a pouco está entrando aí já estamos convidando. Amém. Ei, glória a Deus! Chegou nossa Glória a Deus. convidada. Gente, eu sou perseverante, porque Silvia é extremamente ocupada, né? Ela faz parte da diretoria do nosso ministério. E quantas coisas, né, Silvia? Quantas atividades. E eu disse, não vou desistir, não. Deus falou meu coração que é você, e você vai falar. Né? Graças a Deus deu tudo certo. E para nós, Silvia, é uma grande honra ter você aqui. Quero dizer que você é um referencial para nós, mulheres, de perseverança, de fé, de lealdade. Né? Estamos muito felizes mesmo. Eu quero que Silvia, eu vou apresentar a Silvia, mas também ela vai apresentar ela mesma. Silvia, ela hoje é viúva de um grande homem de Deus, né, que marcou nossas vidas, o profeta Gilson Lima. Ela tem 3 filhos maravilhosos e ela serve ao Senhor no ministério, faz parte da diretoria do nosso ministério. Ela é a nossa líder, né, de mulheres no ministério, ela que coordena o departamento feminino no ministério. Essas conferências maravilhosas que a gente vai todo ano, lá no Ministério, é Silvia que organiza tudo. Né? Então, ela também é diretora da Escola de Ministros. Né? Quando a gente está dirigindo a escola aqui, ela é a nossa chefe. Né, Silvia? Eita, Tem sido um tempo muito bom. Né? E Silvia, eu admiro muito Silvia pela constância. Né? Eu nunca vi Silvia oscilante na fé, é uma leoa, ela é perseverante, ela carrega o espírito da fé. E também ela é uma profeta de Deus. Amém? Silvia, agora você se apresente para todos os nossos seguidores. Tem muita gente aí, todo mundo com expectativa de ouvir Silvia. Glória a Deus. Que alegria para mim estar aqui com você, viu, Vaninha? E todas vocês, mulheres. Como Vânia já falou, eu sou Silvia, irmã de Vânia, de Ana Linda, de um monte de mulher que eu já vi passando aí. Glória a Deus. E minha maior missão, minha maior responsabilidade, né, é de fato servir ao Senhor, servindo aos irmãos naquilo que Deus tem confiado a gente, né? E é uma honra para mim servir no ministério, né? Como ela falou, eu sirvo na coordenação feminina e na supervisão das escolas de ministros, mas como é, vamos dizer assim, a nossa cultura do ministério, se eu posso falar isso, né? Porque o mundo, a linguagem hoje das pessoas tem sido muito relacionada a essa questão de cultura disso, cultura daquilo, mas na verdade para a gente é visão, missão. Visão, né? E se a gente pudesse falar em relação àquilo que nós estamos vivendo no ministério, aquilo que a gente vive, que a gente recebeu como missão, é servir naquilo que Deus precisa, né? Então, a gente está pronto. Eu estou servindo hoje na coordenação feminina e na supervisão das escolas de ministros, mas a gente é multitarefas, a gente faz tudo o que precisa aqui no ministério, né? A gente Amém, Silvia. ajuda, aconselha, varre, lava, passa, cozinha, a gente faz o que precisa, né? Porque o que é mais precioso, que eu acho lindo no corpo de Cristo, né, é esse coração para servir. A gente está pronto para fazer o que precisa. A gente vê
Há uns meses atrás, a gente recebeu cadeiras novas para a igreja, né? E o primeiro da fila que estava lá para servir, para tirar as cadeiras dos caminhões e arrumar na nave da igreja era Guto, né? Amém. Meu Que é o Deus, que nosso lindo. líder, que é o nosso líder hoje, que é o apóstolo do ministério. E a gente faz aquilo que precisa. A gente tem recebido essa influência, essa visão, esse exemplo da nossa liderança desde o início, através da vida do pastor Bud e Jen, né? Que faziam o que eles podiam, o que eles sabiam, né? Mas estavam sempre disponíveis para tocar nas nossas vidas, e a gente recebeu muito através da influência da vida deles, e a gente tem visto, né? Guto Swelling reproduzindo isso, e a gente está debaixo dessa influência maravilhosa, e é poderoso. Está servindo ao Senhor. Eu me sinto muito grata a Deus. É uma honra para mim servir ao Senhor, ser filha de Deus. Meu Deus, a maior honra da nossa vida. É verdade. E ser filha, ser parte de quem Ele é. E isso é precioso. Meu Deus do céu. Se eu pudesse dizer assim, em grau de honra, de importância, para mim não tem outra maior. Se eu não tivesse nenhuma outra responsabilidade no ministério, né, eu me sentiria muito honrada, somente por ser filha. Eu fico tão impressionada com esse amor que nos alcançou, que nos puxou para perto, que nos salvou, nos perdoou. Meu Deus, como é grande o coração do nosso Pai. E para mim é uma honra servi-lo. Então, eu estou pronta para o que precisa. E essa é a nossa missão, né? Que coisa linda, Silvia, é verdade. A gente conhece vocês um pouco mais de perto e a gente sabe que é o que está no coração de vocês mesmos. Vocês nos ensinam pelo exemplo, né? Isso é muito bom. Silvia, fala um pouco sobre como foi que sua conversão, né? E como foi que você chegou ao Ministério Verbo da Vida. E depois eu quero que você fale também, após tudo isso, quando foi que você descobriu que não era apenas uma cristã comum, você também tinha uma unção, né, de profeta, você tinha um ministério profético. Porque muitas pessoas conhecem o seu marido, mas você tem uma unção de profeta. Você tem uma unção profética forte na sua vida. Né? Porque o profeta tem várias vertentes. Né? Outro dia alguém falou aí, foi muito bom sobre isso. Mas me conta um pouquinho da sua conversão, como foi que você chegou no Ministério Verbo da Vida. Tem muita gente que quer saber um pouco mais dessa Silvia maravilhosa. Então, meninas, eu tinha trauma de igreja, na verdade. A obra de Deus na minha vida foi já um milagre. A minha conversão já foi uma obra. Eu dei trabalho, viu, para Jesus. Misericórdia. Eu tinha muita resistência contra igrejas evangélicas, né? Eu não queria ser crente de jeito nenhum. Não por causa de ter problemas com Deus. Não, eu até era uma católica praticante, né? Era uma católica praticante, e tinham pessoas na minha família, minha mãe era extremamente religiosa, ela acendia vela todo dia, assim, ela tinha os santos dela consagrados, aquela coisa, tinha um altar na minha casa, e a gente tinha esse hábito, eu ia para a missa, né, e era praticante mesmo, mas eu era cheia de conflitos, né, eu não conhecia a palavra, eu não conhecia Jesus pessoalmente, eu sabia todos os rituais das missas e de tudo, mas eu nunca tinha tido uma experiência pessoal com Jesus. E nessa época nós tínhamos um negócio, eu trabalhava com a minha mãe, e nós tínhamos um ateliê, né, de uma confecção de roupas, e nós tínhamos algumas clientes que eram evangélicas. Então, muitas vezes a gente recebia convites para ir para os eventos das igrejas, e minha mãe trabalhou muitos anos com patrões que eram cristãos, né? E a gente sempre ia, vez por outra, nas reuniões que eles promoviam, às vezes os aniversários das famílias, e sempre tinha um pastor dando uma palavra, e eu gostava, achava bonito, mas eu tinha muita resistência, nem por eles, mas por causa de outras pessoas que moravam próximas à minha casa, que tinham um testemunho muito diferente do que eu imaginaria que fosse o testemunho de um cristão, de verdade. E eu cresci
perto dessas pessoas e a imagem de cristãos para mim, dos evangélicos em si, dos crentes, né, era péssima, porque eu via o testemunho deles de uma forma que não era bom. E aí eu não entendia nada, eu era, vamos dizer assim também, eu não tinha a palavra, eu não sabia julgar as coisas pela palavra, eu não sabia o que era andar em amor, não sabia o que era perdoar, né? Mas a gente, através dessas mulheres que eram nossas clientes, elas começaram a ir e elas começavam a conversar coisas na nossa frente. E tinha uma em particular que ela sempre me queria que eu atendesse ela. E ela sempre disse, eu gosto de conversar com você. Eu gosto de você, venha cá me atender. E era uma senhora chamada Dona Creuza. Nunca me esqueci dessa mulher, ela já tá na glória. Mas quando essa mulher começava a falar comigo sobre o amor de Deus, ela tinha um casamento muito difícil. O esposo dela era uma pessoa muito trabalhosa, ele era alcoólatra. Eram pessoas de muita posse, eles eram muito ricos aqui na cidade, mas eles viviam uma vida muito difícil, ela sofria muito com esse marido. Mas ela tinha um amor tão grande pela vida dele como pessoa, não como marido. Ela era um amor, era o amor de Deus mesmo, né, que fluía dela, e ela tinha uma paciência com esse homem, e eu ficava indignada porque eu achava que ela devia mandar ele para longe, né? Ela fazia, minha filha, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, como marido, realmente ele não seria minha escolha hoje, mas Jesus ama esse homem e Jesus quer alcançá-lo. E eu sou a pessoa que Jesus tem mais próxima a ele. Então eu vou ficar perto dele até que o Senhor me diga que a obra está completa. E eu chorava tanto. Algo fluía daquela mulher que me constrangia. Eu era muito rebelde, muito dura de coração, de cabeça, sabe? Mas algo fluía daquela mulher que mexia comigo. Eu era, graças a Deus, que eu não sou mais, nem pretendo ser nunca mais aquela pessoa que eu fui, meu Deus. Porque eu era muito difícil. Eu tinha um temperamento, eu tenho ainda um temperamento forte, mas hoje ele está submetido à palavra. Né? E eu procuro usar a força do meu temperamento para a palavra. Amém. Né? Para expressar a palavra. Para cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém. Mas, muito bom. Quando, naquela época, que eu não tinha esse temperamento controlado pela palavra, né? Eu era forte, viu, Vânia? Dei trabalho. Dei trabalho aos meus pais. Dei trabalho a todo mundo que estava perto de mim. Misericórdia. Mas o amor de Deus me alcançou através daquela mulher. E ela falava muito para mim. Ela disse, um dia você vai saber que você precisa disso que eu estou falando para você. E você mesmo pode dizer onde você estiver. Jesus, eu te entrego a minha vida. Amém. E ela me falou a forma como eu devia fazer. E eu lembro que um dia eu estava muito revoltada, com muita raiva do meu pai. Né? Meu pai, ele não se comportava bem em relação à minha mãe, no sentido da fidelidade. Deu um pouco de trabalho em relação a isso aí. E eu tomava as dores da minha mãe e partia para cima mesmo. Queria defender com unhas e dentes a minha família da forma errada, né? E aí eu estava com muita raiva nesse dia. E eu comecei a me lembrar das coisas que ela me falava por causa do marido dela. Né? Entendi. E aí eu disse, Jesus, eu não estou aguentando mais, eu preciso que você me ajude, senão eu vou fazer uma besteira. Eu vou partir para cima e vou brigar com meu pai mesmo. E eu lembro que naquele dia, de tanta pressão, de tanta revolta, eu entreguei a minha vida a Jesus dentro do meu quarto. E eu disse, Senhor, entra na minha vida. Entra na minha vida, entra. Eu fiquei falando assim, com muita convicção. Eu recebo você, você vai ser o meu dono agora, você vai ser o meu chefe, você vai mandar em mim, você vai me dizer o que eu devo falar, você vai dizer quando eu devo ficar calada, você vai me ajudar a vencer essas circunstâncias, porque sozinha eu não estou conseguindo mais. E aí eu senti mesmo aquela presença de Deus no meu quarto. Né? Eu não sabia o que era isso, mas veio uma paz, uma alegria, eu comecei a chorar, a rir, veio aquela graça que parecia que eu tinha levado um abraço, alguém tinha me colocado no colo e eu fiquei ali chorando,
sabe? E eu dizia, meu Deus, eu acho que ele está aqui, eu acho que ele está aqui. Eu acho que Jesus está aqui. Porque era tão forte aquela presença que eu lembro, meu Deus, como foi maravilhoso aquilo. Foi precioso demais. E eu fiquei Glória a ali. Deus. E eu lembro que ela dizia, olha, Silvia, você precisa ler sua Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa? Eu disse, eu tenho Bíblia. Ela disse, pois lê a Bíblia. Compre uma Bíblia pequena, bote na sua bolsa para você andar com ela. Para onde você tiver um tempinho, você abrir e ler os evangelhos. São tão lindas as palavras de Jesus, elas trazem tanto conforto, tanta direção, tanta orientação. Ela sempre me ligava com Jesus, a questão era com Jesus. E Entendi. aí, minha mãe já estava, né, convertida, foi uma próxima da outra. Primeiro foi minha mãe, depois fui eu, depois foi Sâmia. E a gente foi nessa sequência, e minha mãe já estava convertida, ela comprou uma Bíblia para mim, uma Bíblia para a Sâmia, e a gente começou a andar com essas Bíblias dentro da bolsa, né? E isso foi muito transformador. Nessa época eu já estava namorando com Gilson. E Gilson, quando soube que eu disse, Gilson, eu fiz uma coisa. Meu Deus, foi maravilhoso. Tu precisa fazer também. Quando eu disse, ele disse, o que foi que você fez? Mama Jenny está na live. Mama Eita Jenny, glória, que eu te honra! amo! Que honra! Ai, Mama meu Jane, Deus. beijo, Vou saudade. chorar de novo. Não vou chorar de novo, porque eu tô com muita saudade dela, Vânia. Aff, Oh, meu Deus. Eu disse, Senhor, eu não quero atrapalhar a sua vontade na vida de Mama Jane, mas por favor, manda ela voltar. mande voltar isso. Ai, meu Deus, como eu sinto falta, Jesus. Sinto falta demais dela. Já vou chorar de Amém. novo. Te amo, mama linda, maravilhosa. E aí, eu já namorava com o Gilson, né? Como eu estava falando. E quando eu disse a ele, Gilson, eu entreguei minha vida a Jesus. Beijo para a senhora também, querida. Oh, que Em lindo, que breve a lindo. gente vai se ver. Deus Amém, está abrindo as amém, portas. amém. E aí, quando eu disse, ele, o quê? Você está dizendo que é crente agora? Eu disse, Gilson, eu sou crente em Jesus. Eu não sou crente da igreja, porque eu não quero saber de igreja. Mas Jesus agora é o Senhor da minha vida. E você pode ficar com raiva, pode não gostar, mas com Jesus eu vou andar. E eu não deixo mais ele de jeito nenhum. E ele disse, então você vai ter que escolher. Ou Jesus ou eu. Eu digo, já está escolhido. Jesus, sem dúvida. Poxa, Eu não, o que ele fez por mim, você não pode fazer, meu filho. Sinto muito. Ele disse, é um absurdo, você ficou doida. Eu digo, fiquei doida mesmo. Mas eu fiquei tão assim, apegada à palavra. Eu li a Bíblia. E quando eu lia os evangelhos, meu Deus, era como se ele estivesse falando comigo. Parecia que cada versículo, cada passagem, cada acontecimento daquele era comigo. Eu entendia tudo. E uma outra coisa que ela me ensinou, ela disse, quando você for ler a Bíblia, diga assim, Pai, em nome de Jesus, faz em mim aquilo que a sua palavra é. Me ajuda a entender, pelo seu Espírito, a sua palavra. Me amém, revela a sua palavra. Me amém. ensina a sua palavra, porque eu quero aprender. E eu fazia exatamente do jeito que ela me ensinou. Menina, eu entendia tudo. Sabe? Antes eu lia a Bíblia esporadicamente. Não fazia o menor sentido para mim. Eu li, eu fazia, meu Deus, é muito difícil ler a Bíblia. Não, deixa para lá. Eu desistia, porque eu não tinha nenhum entendimento, não tinha compreensão. Mas naqueles dias, fluía, sabe? Era como um rio. E ela fazia, Silvia, ore. Você precisa orar, fale com Deus, ele é seu pai, ele está ali ouvindo. Olha, seu pai falhou com você, mas Deus, que é o seu pai celestial, ele nunca vai falhar. Você Verdade. pode orar, você pode pedir a Deus em nome de Jesus. Peça ao Pai em nome de Jesus e ele vai lhe atender. Vânia, tudo que eu orava acontecia, sabe? Era impressionante como tudo estava fluindo maravilhosamente. E aí, mesmo zangado, Gilson chegava lá em casa e eu fazia, Gilson, eu vou ler para você uma coisa que eu li hoje na Bíblia. Ele fazia, não vem com essa história de Bíblia, não. Pare, que eu não quero ouvir. Fazia, olha, só uma coisa, eu lhe prometo que eu vou ler isso e a gente vai conversar, tá certo? Ele, tá certo. Então, pronto.
E eu pegava a Bíblia e começava a ler. Vânia, a gente passava horas eu lendo a Bíblia para ele. O tempo passava e a gente nem percebia. Quando a gente via, eram 11 horas da noite, ele fazia, tá vendo, você me enganou de novo hoje. Eu vim para aqui para não orar. E você ficou me enganando com esse negócio de Bíblia. Eu digo, tá vendo como é bom? Nem você pediu para parar. Ele fazia, pois Muito amanhã eu bom. venho e eu não quero essa história de Bíblia, não. Quando ele chegava no outro dia, eu já tinha outra história. Eu digo, se você não quiser que eu leia, eu preciso contar a história para você. E aí eu ia Sim. contar a história. Ele fazia, meu Deus, essa mulher tá doida. Silvia, você tá ficando fanática. Eu fazia, Gilson, você tá vendo. É real. E ele tinha dor nos rins, dor de cabeça, cheio de dor. E aí eu dizia, olha, eu vou orar e vai passar. Eu lembro que a gente foi um dia pra praia e na volta ele tava com a dor de cabeça, sabe? Ele não tava conseguindo nem dirigir mais o carro. Eu disse, então para o carro aqui no acostamento. Porque eu vou fazer uma coisa que está no meu coração. Ele, o que é que você vai fazer? Eu digo, pare o carro. E ele parou o carro e eu desci do carro, arrodeei para o lado dele, fui para a porta do motorista. E eu disse, abre a porta, vire para mim. Ele ficou sentado, virado com as pernas para o lado de fora. E eu disse, eu vou orar. E essa dor vai sair do seu corpo agora mesmo. Ele, como é que essa dor vai sair? Como é que vai? Eu digo, não se preocupe, que não é a sua parte. Você só precisa receber o que eu vou falar e crer que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, você vai ver. Só que, Vânia, eu não tinha noção do que era fé, do que era cura. Eu estava lendo a Bíblia em casa, mas eu tinha convicção, sabe, que Deus ia curar ele. E quando eu orei por ele, repreendi a dor em nome de Jesus. Eu fiz do jeito que eu entendia que era o jeito que Jesus fazia. Amém. Sabe? E a mulher tinha falado que tudo que eu pedisse em nome de Jesus. Tudo que eu falasse em nome de Jesus, né? E aí eu orei, eu disse, Pai, em nome de Jesus, tire essa dor da cabeça de Gilson agora. Em nome de Jesus eu te peço, para que ele saiba que você é Deus de verdade. Amém. E aí ele começou a chorar, né? E eu disse, tá tudo bem? E ele disse, não tá tudo bem, não. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, não sei. Essa dor passou, mas isso é muito estranho. Essa dor passou, mas isso é muito estranho. E eu disse, mas meu filho, se a dor passou, você tá vendo que é Deus que está envolvido. Ele, sim, mas como assim? Me explique. Como é que Deus está aqui? Como é que isso passou? Eu não estou entendendo. Eu disse, Gilson, você não precisa entender com a sua cabeça, você só precisa acreditar. Eu só acreditei. Eu não entendo tudo, eu não sei de tudo, mas eu acredito. Eu sei que ele está aqui. E aí, eu só repetia para ele o que a mulher tinha falado comigo, né? Amém. O que Dona Creuza falava. Ela fazia, olha, Deus nunca vai lhe deixar. A partir da hora que você deixa Jesus entrar na minha vida, o Espírito Santo vai estar sempre com você. Jesus sempre vai estar com você. O Pai sempre vai estar com você. E você nunca vai estar só. Então, só acredite, só confie. Ele vai lhe proteger, ele vai cuidar de você, ele vai te dar sabedoria. E eu ficava certa disso. Olha como é importante, Vânia, quando você está ministrando para uma pessoa, você apresentar ele da forma correta. Isso mesmo. As pessoas não querem um Deus que castiga, que está distante, que não se importa com a vida delas. As pessoas querem ser amadas, né? Amém. Uma das maiores dores do ser humano em todos os tempos é sempre a rejeição. É verdade. Né? E as pessoas, elas querem ser aceitas, elas querem ser amadas. Se a gente transmite Deus da forma como ele é, elas vão abrir o coração. Eu sei que você não pode fazer tudo em nome do amor, você não pode fazer tudo em nome da graça, mas você pode transmitir Deus da forma como ele é de verdade. Porque Deus Silvia, é amor. Oi. Isso mesmo, tá maravilhoso. Só que eu tô com cuidado só com o tempo, né? que é rápido demais. Seu testemunho é poderoso. Me fale assim, como foi que você descobriu o chamado profético? Menina, E de olha, que forma Deus mais se manifesta nessa unção profética? Que alguns têm visões, alguns sonhos. Como é? Porque muitos conheciam você, a mulher do profeta Gilson. Mas você tinha esse chamado. Quando foi que isso foi, que você percebeu, meu Deus, o que é isso?
e fale para o nosso público, é como mulheres no profético, né? Eu quero muito dar ênfase a essa questão, eu sei que você me entende, né? Maravilhoso seu testemunho, só para a gente. Sim, nós temos Que é muito rápido, meu Deus, uma live verdade, dessa não devia acaba, ser velho. 2, 3 horas, né? Fale um pouco sobre isso, como é que Deus, porque eu sei, Silvio, que você carrega muitas instruções acerca desse assunto. Por isso que coloquei você nesse último dia, que eu queria que as pessoas entendessem como se mover, né? Prestar atenção às coisas. Você tem muita bagagem nisso. Fala para o nosso público aí, como foi que você descobriu que tinha o chamado profético, a forma que Deus mais te usa e quais foram as situações mais inusitadas que Uhum. você passou com esse chamado que você se assustou até. Meu Deus, como é que Deus está Olha, me revelando isso? eu fui uma pessoa que tive muitos problemas no início por causa dos exageros de pessoas que queriam se mover na unção profética. E, Uhum. na verdade, estavam dando profetadas aleatórias e causaram muita confusão. Eu Perigoso, é. recebi palavras de pessoas, profecias, que eu tinha 5 dons ministeriais. Né? Misericórdia. Eu Bianca do Canadá tá aí, viu? Bianca do Bibi, Canadá. amo! Linda Bianca. Beijo para a Cris da família toda. Argentina. Eita, meu Deus, beijo para todo mundo aí, gente. Então, Sim. alguém chegou para mim, Silvia, você tem um chamado apostólico. Você é um evangelista. Menina, você é um evangelista. E saíram me dando chamados aleatórios assim. Então, eu recebi palavra em cada dom. Meu E eu Deus. ficava, meu Deus, eu acho que eu não sou nada. Porque... E assim, como o Gilson sempre teve muita expressão, ele sempre foi muito comunicativo. E eu não era. Eu era muito calada. Assim, Calada para mim era. ficar conversando, para mim falar com o pessoal, eu tinha que ter intimidade. E para mim me sentir à vontade para conversar, eu precisaria estar já mais íntima. Não era aquela pessoa Entendo. comunicativa como o Gilson era. E aí eu não tinha as mesmas expressões. Eu percebia muita coisa, eu falava até com ele. Né? Uma das formas que Deus me usou muitas vezes, junto com o Gilson, quando a gente estava ministrando cura para as pessoas, né? Eles iam orar sobre as pessoas e eu sempre percebia algo específico em relação à saúde. Que parte estava afetada, muitas vezes eu vi o tipo de espírito que estava operando na vida daquela pessoa, sabe? Sempre vinha muita palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, sabe? Sempre isso funcionava muito em mim, auxiliando ele. Ele estava ministrando, aí eu sempre dava aquele toque. Eu percebi isso. E a gente sempre orava nessa direção. Sempre funcionou, sabe? Auxiliando o chamado ministério dele. Na Entendi. minha vida de oração, isso é muito forte, sabe? Eu sempre recebo, eu sempre oro, e quando eu estou orando, eu sempre recebo aquelas instruções por intermédio de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Muitas vezes, é muito normal isso acontecer, né? Mas, por causa dessa forma do início, como eu fiquei recebendo muitas palavras, né? As pessoas, Silvia, você é isso, você é aquilo. Eu fiquei confusa. Eu digo, acho que eu não tenho chamado. Mas eu lembro que um dia a gente teve um módulo complementar com o Simon. Eu fiz escola de ministros em 2001, na turma pioneira. E no ano seguinte a gente teve um outro módulo, né? Já era a segunda turma da escola, eu não era mais aluna, mas aí Simon veio para dar um módulo do ofício do profeta. E a gente depois conversando em particular, né? Ele falou uma coisa que me abençoou demais e me ajudou a me localizar. Ele disse que as pessoas ficavam muito perguntando, Simon, qual é o seu chamado? Simon, qual é o seu chamado? Você é profeta? Você é mesmo profeta? Como foi que você descobriu que você é profeta? Me diga se você é profeta. Ficava aquela inquisição, né? Querendo saber se ele era, por que ele era, como ele era. E ele disse que sempre perguntou para as pessoas, o que você vê em mim?
Não Muito se bom. preocupe com o nome. O que você vê em mim? Que fruto você vê na minha vida? O que opera através de mim? Baseado nisso, tire suas conclusões. Então, eu fiquei... Vaninha, tá Travou aí? aqui um pouco. Tá me ouvindo? Aí, eu comecei a Tá me a ouvindo? me analisar. Tô te ouvindo. Eu comecei a me analisar baseado naquilo que operava em minha vida. Eu nunca cheguei para as pessoas para dizer, olha, eu sou profeta. Isso é muito Sabe? importante. Eu nunca fiz isso e nunca cheguei para ninguém, porque isso é errado. Você chegar para as pessoas e dar o chamado delas. Você pode testificar de algo que já opera e que ela já sabe que tem. Simplesmente como um testemunho, como uma confirmação. Mas você não pode sair dando chamados aleatórios para pessoas. Porque nós não fomos, de fato, o ofício profético, ele hoje, na Nova Aliança, ele não opera dessa forma. Não é você quem coloca as pessoas dentro daquilo, é Deus quem coloca e o dom é para testificar. Eu vejo muito, sabe, Vânia, que as pessoas hoje elas se preocupam muito em ter um título. Por isso que a gente tem tanta disputa dentro das igrejas. Tantos sentimentos distorcidos por causa dessa questão do reconhecimento. Você não precisa ter um título para Verdade, exercer o seu verdade. chamado. Você não precisa ter a posição. Se tudo que você quer é cumprir o seu chamado, cumpra. Isso, Você muito não bom. precisa de um púlpito. Nós não vamos ter púlpito para todas as pessoas que têm chamado na igreja. Você tem uma igreja, tem um púlpito e tem 200 pessoas que têm um chamado dentro da sua igreja. Verdade. Se você botar uma pessoa para ministrar em cada culto, você ainda não vai conseguir botar todo mundo para ministrar. Né? Então, não existe esse púlpito exclusivo para botar pessoas dentro da igreja. Você precisa cumprir o seu chamado nas oportunidades que você tem. Ser fiel ao Senhor, abençoando a vida de pessoas. E muitas vezes, eu digo, a maioria do meu chamado eu tenho cumprido fora dos púlpitos, em lugares que ninguém nunca viu e nem vai saber. Muito bom. Porque nos bastidores, a gente vai alcançar muita gente. O púlpito é uma parte muito pequena do seu chamado. Muito pequena. Verdade. Né? E você tem tantas oportunidades. Eu fico vendo aqui, a gente tem várias frentes de trabalho. A gente tem evangelismo nos hospitais, tem Grupo Vida, tem o Fazer o Bem, tem o trabalho que Janaína faz com as crianças, como é? Meu Deus. Vinde a mim, não. Esqueci o nome agora, mas ela tem um trabalho... Eu sei onde é, eu sei o que é. Muito bom, né? maravilhoso. Pronto, tem tantas frentes de trabalho, gente. Vá-se embora. Presídios, né? Exatamente. Tem o rema prisional, tem o evangelismo no presídio, tem muitas Isso. frentes de trabalho que a gente tem muitas oportunidades para fazer. E as pessoas estão esperando o reconhecimento público enquanto vidas estão perecendo. Gente, isso é mesmo. tolice, sabe? Eu creio que o título, o chamado apóstolo, profeta, é para descrever a tarefa que cada um tem para cumprir no corpo, sabe? Não é necessariamente para te colocar numa posição de exaltação. Não é para te dar vamos dizer assim, um local especial. Claro que quem tem um chamado tem mais responsabilidade. E deve ter ajuda para cumprir aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Para isso, o Ministério de Socorros. Amém. Mas, Vânia, a gente não pode usar o chamado para se destacar, chamando a atenção para a gente como pessoa. Muito bom, muito bom. A gente deve, queridos, fluir com o chamado para fazer com que pessoas sejam alcançadas, para cumprir a vontade de Deus. E os cuidados com a sua própria vida é o Senhor quem tem. Você experimenta isso, Vânia, na sua vida. Você cuida das coisas de Deus e Deus tem cuidado das suas coisas. Não é assim? Amém, verdade. Eu fico pensando, eu digo, meu Deus, eu cuido das coisas de Deus, cuido das pessoas que Ele confia nas minhas mãos. E quando eu vou pensar que eu preciso fazer alguma coisa, Ele já fez por mim. Já fez, isso mesmo. Sabe? Silvia. Eu vejo a fidelidade do Senhor. Eu não preciso ficar. E você sabe, eu sou uma viúva. Deus tem cuidado de todas as coisas na minha vida. Eu fico tão grata a Ele pelo cuidado que Ele tem.
sabe? Deus assiste a mim e a minha casa, em tudo. Amém. Eu fico impressionada. Em E, tudo. Vânia, a gente precisa, sabe, ser fiel ao Senhor. A unção é para o serviço. Amém. Mas você não está isento de construir a pessoa que você precisa ser para exercer o chamado. Então, eu descobri que eu tenho um chamado. Então, isso é suficiente. Não, você precisa se qualificar. Você precisa se preparar para o cumprimento desse chamado. Você precisa deixar Deus construir você. Você não deve imitar outras pessoas. Claro que quando a gente está associado com pessoas com unções, Deus cuida da senhora também, mamãe. É isso que eu vi. Mas, Que ela disse, Deus cuida de mim também. Cuida mesmo. Deus, é lindo isso. Sabe? Eu fico vendo, você precisa se preparar, você precisa se qualificar. Porque o fato de você ter o chamado não quer dizer que você está pronto. Isso. Né? E tem pessoas, eu digo porque eu lido com isso na escola de ministros, né? Os alunos, eles vêm com expectativa, tem alguns que já exercem o ministério e vêm para um aperfeiçoamento, mas tem outros que estão almejando, que querem mesmo se preparar para começar. E às vezes eles ficam tão ansiosos porque acham que o diploma na mão já foi o fim da história, e não é. É um começo. Amém. É o começo do começo, sabe? O fato de você estar sentado ali na escola, ouvindo o que os professores estão falando, não quer dizer que você já recebeu tudo que você precisa para o cumprimento de tudo, sabe? É simplesmente, o tempo na escola é uma abertura de olhos para você dar os primeiros passos de obediência. E aí a fidelidade, sabe? A forma como você responde ao Senhor e a sua palavra vai te abrindo novas oportunidades de obediência. As oportunidades não são para te exaltar, são para exaltar a Jesus, exaltar a palavra, exaltar a pessoa do Espírito Santo, exaltar aquilo que Deus é. E a sua obediência vai abrindo mais novas portas de obediência. Eu lembro que as primeiras coisas que Deus falou comigo, elas foram muito simples. Era tipo assim, desça e vá apagar a luz que ficou lá embaixo. Eram coisas que não diziam respeito a mim tocar na vida de ninguém. Mas, sabe, era como se fosse assim. Deixa eu ver se ela é fiel em me obedecer e me ouvir. Deixa eu ver se ela sabe me ouvir primeiro. Aí eu digo, que coisa, a luz ficou acesa lá embaixo. Aí eu desci, quando eu cheguei, a luz estava acesa lá embaixo. Sabe? Coisas simples, como a torneira do jardim ficou aberta. Quando eu chegava lá, estava a torneira derramando água. Ninguém viu. Coisas desse tipo que aconteciam. E essa sensibilidade para obedecer foi me dando confiança para eu entrar em outras coisas. Sabe? Quantas vezes, né? Isso operava muito na vida de Gilson. E eu percebo isso vindo muitas vezes com intensidade sobre mim também. Sabe? Gilson, às vezes a gente estava dormindo de madrugada, dormindo profundamente. Gilson sentava na cama e fazia, a gente precisa orar por fulano agora. Quem é fulano? Ele fazia, não sei. Não sei quem é fulano. Meu Deus. Eu fazia, menina, e a gente vai orar com ele? Não sei, mas o Espírito Santo sabe, tem uma pessoa com esse nome precisando de oração agora mesmo. E aí a gente sentava na cama e começava a orar em línguas, porque a gente não sabia quem era a pessoa, né? E a gente orava. E, Vânia, no dia seguinte, de alguma forma, alguém chegava e fazia, Gilson, tem uma pessoa assim, o nome dela é fulano, ela tá assim, e se você pudesse ligar para ela, ou ir visitar ela, porque ela tá passando, aí, Gilson, já orei por essa pessoa de madrugada. Era exatamente a pessoa que a gente tinha orado. E outras vezes eram pessoas que a gente conhecia, sabe? E Gilson ligava para as pessoas. Ele tinha um ministério do telefone. Meu Deus do céu, mas gostava de ligar para o povo, sabe? Ele pegava, ligava para as pessoas e dizia, ó, eu estava aqui ontem de noite e o Senhor trouxe você de uma forma muito forte no meu coração e ele falou isso, isso e isso. E aí era exatamente o que estava acontecendo com a pessoa. Eu lembro que um dia você falou de uma coisa marcante. Eu lembro que um dia eu estava deitada de manhã na minha cama, tinha acabado de acordar e estava louvando ao Senhor.
Comecei o dia, nem tinha levantado ainda, não tinha nem escovado os dentes. Estava lá na cama, de camisola. Pai, graças te dou, oh, aleluia, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, esse dia vai ser maravilhoso, gracioso, seu nome é maravilhoso. E estava ali exaltando ao Senhor. E, de repente, eu tive uma visão aberta, né? E eu vi uma das nossas missionárias, né? Encolhida no canto de uma parede. Era como se fosse uma casa velha, e ela estava encolhida no canto da parede. E aí eu fiquei prestando atenção naquilo e eu escutei muito barulho do lado de fora, murmúrios, barulho, gritaria, uma confusão do lado de fora, e ela muito intimidada assim, se protegendo, e muita desordem lá fora, sabe? E me veio ao coração, eles estão passando perigo. E eu me levantei na mesma hora e comecei a interceder por eles. Liberei os anjos para irem proteger, guardar a vida deles. Repreendi Satanás e toda confusão, toda desordem. E aí orei por força, levantando no coração dela, sabe? Por ousadia, por autoridade. Ela lembrando da autoridade que ela tinha. E aí, pronto, passou. E uns meses depois, eu tive a oportunidade de falar com essa pessoa pelo telefone. E quando eu disse para ela o que tinha acontecido, eu disse, olha, há uns meses atrás eu estava assim, orando por ela, aí eu vi você nessa posição. E ela começou a chorar, ela disse, Silvia, a gente estava num país onde a igreja é proibida, é perseguida. É uma igreja, a igreja subterrânea, a gente não pode fazer reuniões lá, escondido. E nesse dia das reuniões, eles denunciaram o nosso culto. E veio a polícia e eles fizeram uma guerra. Lá foi muita gente, assim, espalhada, e alguns foram presos. E houve tiroteio. E eu fiquei com medo na hora. Porque a gente eu particularmente, nunca tinha passado por isso antes, né? Mas, imediatamente, se levantou uma força dentro de mim, uma ousadia. E foi exatamente isso que você está falando aí. Então, eu sei que Deus me alcançou também através das suas orações. E eu fiquei vendo, eu digo, meu Deus, eu nem sabia, ela estava lá do outro lado do mundo, sabe? Mas não existe distância no reino do Espírito. Amém, não amém. existe distância. Você precisa estar disponível para se mover com o Senhor no lugar onde Ele está. Às vezes, as pessoas pensam que ser profeta é sair dando palavras a todo mundo. É dar profecia às pessoas, mas não é. É você estar disponível para se mover com Deus naquilo que Ele precisa que você faça. Amém. Sabe? Amém. E uma das coisas que acontece muito comigo é a intercessão. Amém. Sabe? Muitas vezes, sabe? Deus abre os meus olhos, eu vejo o que está acontecendo para interferir naquilo. Isso faz parte também. E a gente precisa ter essa disposição para servir ao Senhor. Da Silvia, forma como Ele precisa. Interessante, né, que você está trazendo essa clareza, porque todas essas suas experiências foram fora do púlpito, né? Ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo. Porque é lamentável, existe realmente essa necessidade das pessoas me ver, tem que me ver. Isso é terrível. Você está contando coisas tão profundas que Deus te mostrou, como o profeta Gilson também. A maioria acho que do trabalho profético dele era nos bastidores. Nós mesmos, eu e Raimundo, fomos alvos de uma ligação dele, salvou nossa vida. Aqui logo no início do ministério, aqui em Salvador, né? Ele me ligou, né? De lá eu estava assim, aquele começo, sem ver nada acontecendo. E eu sofrendo muito, porque as pessoas queriam que a gente fosse visitar, sabe, Silvia? E montasse culto na casa deles, mas não vinham para a igreja. E aquilo estava me angustiando. E Gilson disse assim, sonhei com vocês de noite. Ele estava na Polícia Federal. Estou no maior horário de folga e Deus mandou ligar para vocês agora. Rapaz, salvou nossa vida. Ou seja, ele não usou um púlpito. E ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse, Vânia,
Tem pessoas que elas querem ir embora, né? Essas pessoas, tem umas pessoas que se perdem, não está me lembrando aqui. Tem pessoas que se perdem e que a gente tem que ir atrás, mas tem umas que querem se perder. Essas você não tem que morrer por elas. Silvia, aquilo ali tirou um fardo das nossas costas. E ele disse: eu vejo você sofrendo. Estão sugando da tua unção. Não faça isso. Gente, quer dizer, foram coisas que salvou a minha vida, a do meu marido. E quantas pessoas, não é, Silvia? Foram usadas, foram alvo das profecias dele, que ninguém sabe. Não precisou de um púlpito. Foi muito, muito importante. Você falou isso, falar isso. Agora me diga uma coisa. Você se envolve muito com mulheres, né? Você tem um departamento forte, coordenação feminina. Como é ser mulher, Silvia? E agir no profético, e atuar no profético. Porque ainda existem barreiras, né? Eu não falo só o Verbo da Vida, graças a Deus é uma mãe. Honra o ministério na vida de mulheres. Mas não, assim, o ministério cristão evangélico não se resume só em Verbo da Vida. Tem muitas igrejas que Deus nos convida para ir lá. Como é que você vê? Eu queria que você nos aconselhasse a mulherada aí, nas suas experiências. Antes disso, eu quero fazer menção de que Bianca, de lá da Alemanha, da Alemanha, tá aí também. Pastor Eliomar, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, entrou. Meu Deus do céu! Eliomar, entendeu? E também, queridos, esse PicPay aí, que está em meu nome, não é oferta para mim, é oferta para a Silvia. Se você quiser a conta dela, liga para mim, manda para mim o zap, ou você pode botar PicPay, bota lá, oferta para a Silvia. E a gente vai dar com o maior amor. Silvia é digna de honra, digna de ofertas, de sementes, sabe, do seu coração. Ela não cobra nada, mas a gente quer honrar a sua vida, Silvia. Mas fala isso, como é a mulher no profeta? Então, como Vânia disse, o Verbo da Vida é o paraíso das mulheres. Né? A gente não sofre dessas coisas aqui, graças a Deus. A gente tem muita liberdade. Nós temos uma liderança que entende, que enxerga. Maravilhosa, maravilhosa. A gente não tem, de verdade, nenhuma limitação. As pessoas às vezes reclamam, dizendo: mas por que não tem pastora no Verbo da Vida? Eu digo: a gente não precisa. Né? Não, eu não preciso desse título. Às vezes as pessoas estão querendo um título de uma coisa que elas não são, que elas não têm a unção, o chamado, porque simplesmente elas querem o reconhecimento. A gente não precisa disso, né? Amém. Mas, assim como a gente não precisa ficar, olha, fulano, bote aí, por favor, no cartaz, profeta Silvia, profeta Vânia. Não precisa. Não precisa, não. Demonstre Deixa as pessoas verem, né, Silvia? Exatamente. As pessoas não veem. Exatamente. Deixa o fruto ser exposto, né, do poder que está operando em você. Verdade. Esse poder que opera em você, ele vai produzir alguma coisa. E isso que ele produzir é o que você é. Então, isso produza mesmo. Frutos, né? E eu nunca tive muita dificuldade, Vânia, em relação a essa questão, porque como eu trabalho dentro do ministério, então termina que as minhas atividades são muito centralizadas dentro do ministério. Assim, eu estou ando mais pelas igrejas hoje. Mas eu já tive a oportunidade de ministrar em outros ministérios, né? E quando a gente vai para esses lugares que não tem a mesma liberdade, eu acredito, é o conselho que eu daria para quem tem essas portas abertas. Se mova de acordo com a liberdade que você tem. Amém. Porque você não precisa chegar arrombando a porta para estabelecer a você, porque você não vai ficar ali. Né? Você vai e volta. Você vai voltar para o seu lugar. Então, faça o que for preciso para que fique uma semente do que Deus quer fazer florescer naquele lugar. Sabe? Eu já fui convidada, eu lembro de uma vez, eu estava dando aula no Rema ainda, hoje eu não dou mais aula no Rema porque não dá tempo, né? E a gente tem tantos professores maravilhosos que se dedicam exclusivamente a isso, que eles podem fazer muito melhor do que eu. Mas eu lembro que nesse período eu estava dando aula no Rema e uma aluna que era de uma outra denominação super tradicional, né? Ela veio me convidar para ir ministrar num evento de jovens da igreja dela.
E aí eu perguntei para ela, o seu pastor sabe que você me convidou? Aí ela disse, sabe, eu já pedi autorização a ele. Agora, irmã Silvia, eu queria pedir um favor à senhora. Eu disse, peça. Ela disse, por favor, a senhora faz questão de quando for, não ir maquiada e de saia, de cabelo preso e sem nenhuma bijuteria. Eu disse, não faço questão não, não se preocupe, porque eu vou exatamente Verdade. como é necessário que eu vá. E eu fui exatamente do jeito que eles orientaram, né? E aí, ó, o Hugo entrou aí dizendo que eu sou a tia dele. Na verdade, ele é minha tia. Ele é minha tia. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu acho que tinha uns 15 jovens nessa reunião. Era uma reunião de discipulado. E ela queria que eu desse uma partezinha lá do assunto que a gente estava tratando na aula, né? E eu disse para ela que eu não poderia dar o assunto como eu dou na aula, mas eu ia fazer o possível para fazer o que Deus queria que fosse feito naquela noite. Ela está certo. Eu confio que a senhora vai fluir com Deus e vai alcançar a vida dos jovens. E foi tão boa a reunião que ela me convidou depois, o pastor pediu para ela me convidar para um evento de jovens Norte e Nordeste que eles iam fazer da Amém. denominação, né? E aí Amém. foi num ginásio, era um evento enorme, com muitos jovens. E eu fui para aquele evento depois, era num sábado à tarde. E quando eu cheguei lá, me deu uma compaixão, sabe, daqueles jovens. E eu lembro que eu perguntei ao Senhor, eu digo, pai, o que é que eu vou ministrar aqui? Porque eles mandaram dessa vez, eles disseram, olha, não pode ministrar isso, não pode ministrar aquilo, a gente não crê nisso, a gente não crê naquilo. Meu Deus. Mandaram uma lista de coisas que eu não podia ministrar. Eu digo, se eu puder ministrar que Jesus é o Senhor, vai ser bom demais. Mas aí eu fiquei debaixo de tanta pressão por causa dos não podes e de eu ter que me policiar muito na ministração, que eu fiquei assim pressionada, né? E estava chegando na hora do culto, eu já tinha orado, já tinha estudado, já tinha lido, mas eu não tinha nenhuma direção, nenhuma clareza dentro de mim sobre o que era que eu ia ministrar. Chegou na hora de eu subir para ministrar, e eu não sabia o que era que eu ia ministrar. E eu já, sabe quando já está dando aquela agonia assim, que você já está entrando em ansiedade, eu disse, Senhor, se você não me disser o que é que eu vou ministrar, eu vou começar a orar aqui somente. E vou pedir para cantar, porque eu não sabia o que era que eu ia fazer. Não tinha uma direção. Vânia, quando eu pisei no púlpito, o Senhor falou comigo, você vai falar para ele sobre novo nascimento. Aí eu fiquei assim, você olha para um lado, olha para o outro, tinha mais de 300 jovens crentes, né? Aparentemente crentes, mas o Senhor falou novo nascimento. Ok, então vamos Sim, falar de sim. novo nascimento. Eu comecei a ministrar novo nascimento e quando foi no final eu fiz um apelo. 300 jovens vieram para frente, Meu sabe? Deus. E eu fiquei assim olhando. Eu não sabia se eu chorava, se eu orava por eles, sabe? Porque era uma coisa tão básica para a gente que a gente não prega, a gente faz apelo na igreja. Todo culto a gente dá oportunidade para as pessoas nascerem de novo no verbo da vida. E eu lembro que eu falei de uma coisa, eu disse, olha, talvez você nasceu na igreja, cresceu na igreja, sua família é da igreja, mas você nunca teve a sua experiência. Sim. E Deus não quer ser só o Deus da sua família, Deus quer ser o seu Deus pessoal e seu Amém. pai. E se você nunca teve a sua experiência, é hoje o seu dia. Todo mundo veio para frente. Amém. Ficou. Silvia, Oi, vai acabar, né? eu vou desligar os comentários agora, porque nós queremos, aí só falta 5 minutinhos. É. Eu quero que você traga uma palavra do seu coração para nossas vidas. O que é que Deus tem colocado no seu coração nesses dias? A gente quer te ouvir. É lamentável que o tempo está acabando, Manda, é está isso sendo tão é bom, corrido. mas a gente quer ouvir você. Pessoal, vou desligar os comentários só para a gente ficar bem atenta ao que, o que Deus colocou dentro da profeta Silvia. Amém? Pronto, então, gente, como eu estava falando, né? A gente precisa servir com aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos para fazer. E uma das coisas, Vânia, que eu sempre falo, inclusive é a matéria que hoje eu ensino na escola, né? Na escola de ministros, que é oração. E é algo que tem se movido dentro do meu coração como Amém. responsabilidade, né?
a gente tem uma responsabilidade de oração nesses últimos dias. De uma forma como nunca antes, né? Eu sei que em todo tempo a Bíblia diz que nós devemos orar. A gente via Jesus orando, a gente via Paulo orando, a gente vê, olha para a Bíblia e a gente vê oração em tudo, né? E esses últimos dias a gente tem vivido um tempo que a gente nunca viveu. E a gente tem visto as pessoas inseguras, as pessoas sem saber como será o futuro. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu também não sei o tempo, a duração das coisas, até quando isso vai durar, até quando a gente vai estar passando por isso. Mas eu sei de uma coisa. A gente precisa pôr os nossos olhos no que a palavra fala e não sair dela. E proclamar Amém. isso para nós Amém. e para fora. Amém. Porque esses dias devem ser dias de fortalecimento. Devem ser dias de posicionamento. Porque Amém. se nós fraquejarmos, se nós descansarmos e nos acostumarmos com esse tempo, ele vai demorar muito para passar. E sabe, queridas, nós vamos prestar contas de termos sido negligentes na oração, se a gente não for diligente nesse tempo que a gente está vivendo. Aqui no capítulo 6 de Efésios, e eu vou tentar ser bem rápida mesmo para a gente não estourar o tempo aí. Ele fala uma coisa bem forte que a gente precisa tanto estar cuidando sobre nós como com a obra, a missão que Deus tem. Ele fala que a gente deve ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, né? E ele diz que a gente deve ser revestido com a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. A gente deve permanecer firme. Ele continua falando, portanto, estai firmes, permanecer firmes. Ele fala sobre isso várias vezes nessa passagem do capítulo 6, a partir do verso 10. No verso 18, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando, né? E lá em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3, ele diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. A gente tem armas em Deus que são mais poderosas do que o poder que está operando lá fora das trevas. E a gente precisa estar posicionado, permanecer firme para estar tanto firmes como cristãos, como pessoas, como também como servos, agindo em nome dele, se movendo por ele, para que o tempo seja cumprido exatamente da forma como deve. E não, queridos, debaixo dessa intimidação. Então, vamos nos mover com as armas que nós temos. Nós estamos no corpo, mas não somos carnais. Nós somos espirituais e devemos agir, utilizar as armas de Deus, que são poderosas, para destruir fortalezas, anular nós sofismas e toda altivez que tentar se levantar contra o conhecimento de Deus. Então, se a gente ficar firme olhando para o que a palavra fala, vai haver força para cumprir tudo o que a gente precisa. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou ativando os comentários. Eu sei que, lamentavelmente, Silva, a gente vai fazer outra depois, viu? Foi muito rápido. Vamos, Você tem uma vasta experiência. Uma coisa que eu admiro demais em você é a sua lealdade, sabe? Ao pastor Guto, a Suelen, a Mama Jane, ao apóstolo Bud. Meu Deus do céu. E eu creio que tudo que você tem colhido isso foi fruto de tanta lealdade, tanta fidelidade, né? E nos bastidores, quando muitos não veem. Então, que Deus conserve você sempre assim. Você é um referencial muito forte para nossas vidas. Glória a Deus. De mãe, de esposa, de mulher íntegra. Uma das marcas fortes em Silvia é a integridade, né? A lealdade dela, a força, né? Que você transmite para todas nós. Muito obrigada. Pessoal, eu quero que vocês honrem a vida dela, tá bom? Só um avisinho antes de você. A gente vai ter o Mulheres no Secreto 3, onde eu e Rossana iremos ministrar dia 1º de agosto.
Entra na bio de Rossana Lira e faz suas inscrições, mulher, porque vai ser aqui em Salvador. Eita, Vai que ser ao vivo aqui. Silvia, suas glória a considerações finais. Deus. 40 segundos. Beijo para todos. Amo vocês. Vânia, amo muito vocês. Vocês são uma igreja Eu sei.